sempre teve esse sentido religioso que tem hoje, porque antes de ser uma palavra usada no meio do povo de Deus, foi uma palavra especialmente usada no contexto do Império Romano. Evangelho ou Evangélio eram boas notícias relacionadas ao Império. Era um anúncio público de uma vitória sobre um inimigo, uma vitória em uma batalha. Era o grande anúncio da ascensão de um novo imperador, era o grande anúncio do nascimento de um filho, de um imperador. E portanto esse anúncio público, sim, era uma boa notícia, mas que ao mesmo tempo trazia uma grande mudança na mente e na realidade daqueles que eram governados por esse grande império. E não foi à toa que essa palavra então foi trazida para dentro do nosso contexto, porque o Rei dos Reis, o novo Rei, o Rei que é sobre todos, o Senhor dos Senhores, Ele chegou e o seu reinado, a ascensão, sim, o nascimento, a chegada e a ascensão desse novo Rei. Por isso, Evangelho de Cristo Jesus, do Senhor dos Senhores. Mas como foi? Como foi que o Senhor ascendeu a esse trono? São boas notícias acerca de qual vitória, porque Jesus, Ele venceu. O Evangelho diz respeito à grande vitória de Deus sobre o mal, sobre o pecado, sobre a morte, sobre a condenação. Mas como foi que Jesus venceu essa batalha, essa última batalha contra a morte? Existe um texto no Antigo Testamento, na verdade um episódio que é muito importante para nós entendermos o que aconteceu em Cristo Jesus. O próprio Senhor Jesus disse que o Antigo Testamento falava sobre, declarava, revelava, havia no Antigo Testamento uma revelação acerca do futuro, acerca do Messias que viria, e que portanto falava de Jesus. E existe um texto no Antigo Testamento em Êxodo, e em Êxodo nós aprendemos sobre a história de Moisés, o grande profeta do Senhor. E Moisés foi aquele que foi usado para libertar o povo de Deus, que era cativo, era preso, e na história de Moisés nós percebemos sim uma relação com a história do grande profeta, do nosso Senhor Jesus. Mas Moisés, ele foi usado naquele episódio que nós conhecemos como as 10 pragas, diante de Faraó. Moisés trouxe uma palavra de Deus e Faraó, ele manteve o seu coração duro, não deixou o povo de Deus ir. E o Senhor então ele foi trazendo as pragas até que veio a última. E na última o Senhor declarou que Ele tomaria, que vidas seriam ceifadas, que a morte, que o grande destruidor, Ele haveria de vir sobre a nação de Israel, trazendo morte. E a única coisa que impediria essa força destruidora, essa força cósmica de trazer morte nos lares, a única coisa que salvaria seria a morte de um animal inocente, sem defeito, um cordeiro. E o sangue desse cordeiro deveria então ser passado nos umbrais, na parte do lado, na parte superior da porta dos lares. E então quando o destruidor viesse e visse a marca do cordeiro, inocente, sem defeito, morto, a morte então não visitaria esse lar, ou seja, esse lar estaria
protegido, guardado, salvo da morte. E esse episódio, sim, aponta para Jesus, o Cordeiro de Deus, que derramou o seu sangue para que os culpados, aqueles que carregam a marca do seu sangue, não morram, não padeçam. Mas olhem só como a fé funciona, porque a Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e é por meio da fé que nós somos salvos. Nós somos salvos pela graça. A salvação é um presente, assim como foi ali em Êxodo, assim como foi com aquele povo que era prisioneiro, era escravo do Egito. Também aqueles que são escravos do pecado hoje recebem de graça. A salvação é um presente que o Senhor escolheu unilateralmente te dar, te oferecer. A salvação vem pela graça do Senhor, é de graça, é um presente que nós recebemos pela fé. A fé é como o estender do braço e o abrir das mãos na hora de se receber um presente. Não existe grande mérito nisso. É sempre mérito daquele que dá o presente. O presente é mérito daquele que dá, não daquele que estende a mão e abre as mãos, que estende e abre as mãos. Mas como é que funciona essa fé? Sem fé não temos acesso a essa salvação. Vamos para o mesmo episódio ali de Êxodo. Você poderia ser, ali na terra do Egito, você poderia ser hebreu, você poderia ser filho ou descendente de Abraão, você poderia ter uma compreensão, crer mentalmente, né, sobre as coisas de Deus, mas isso não teria sido o bastante. Se você não tivesse, segundo a sua fé, correspondido, obedecido, pegado aquele sangue e passasse nos umbrais da porta, a morte viria sobre aquela casa. Aquele povo não foi salvo porque eles fizeram. Não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela fé. Mas a fé, ela se parece com algo. A fé viva, ela se manifesta na vida daqueles que dizem acreditar. A Bíblia diz que até os demônios creem e tremem. Eles creem e tremem, mas eles não fazem aquilo que leva as pessoas que têm fé a fazer, que é o quê? Que é confiar, que é obedecer, que é ouvir a voz daquele que tem dito ao longo da eternidade: confiem em mim e viverão. Confie em mim e você viverá. Hoje nós estamos aqui sim para celebrar o dia do evangélico, mas na verdade essa realidade só existe por causa do Senhor, que nos deixou o evangelho, que nos deixou as boas notícias. E quais são as boas notícias? O Senhor, Ele nos deu, Ele te deu um lindo presente que custou a vida, a morte do seu filho, a ressurreição do seu filho. E aqueles que creem nessas lindas notícias são aqueles que estendem as mãos para receber esse lindo presente, e porque compreenderam, em gratidão eles então passam
Os evangélicos adoram, não para receber amor. Os evangélicos servem, os evangélicos seguem o Senhor não para receber amor. Nós adoramos não para receber, nós adoramos porque já recebemos, porque já fomos alcançados pelo amor. Nós fazemos, nós servimos porque já somos amados do amor do Senhor. O amor do Senhor nos consome. O amor do Senhor faz com que haja esperança, faz com que haja gratidão. E antes de subir, antes de nós subirmos a esse altar, eu estou considerando esse lugar como altar, porque na minha percepção nós estamos erguendo um altar de louvor e adoração ao nosso Senhor. E antes de subir ao altar, eu ali, quando estava orando, senti uma impressão de que essa noite seria noite de salvação, de que essa noite seria noite de volta, noite de retorno, noite da volta. Os filhos que se foram, mas porque são filhos, não aguentam, não suportam ficar longe do Pai. Não suportam. Porque no fundo eles sabem que o Pai não está esperando com a cinta, Ele está esperando com o braço, Ele está esperando com o dedo. Como o Senhor mesmo nos ensinou na parábola do filho pródigo, que voltava e quando voltava o pai viu ele de longe, porque ele mantinha os seus olhos buscando e esperando o seu filho que havia ido. Então, se você tem ouvidos para ouvir, se você ouvir, se você entender que a fé sim, a fé ela nos dá o acesso, a graça nos dá o acesso à presença, ao presente, à salvação. E a fé viva, a fé verdadeira, ela responde, ela corresponde com a vontade de Deus, e a vontade do Pai para você é volte. A vontade do Pai para você é venha. Venha para mim. Volte para casa, viva debaixo da minha presença, da minha companhia. E deixa eu te falar uma coisa que eu não falei antes, ainda falando das riquezas. Ali no primeiro capítulo de Efésios, o texto bíblico, ali no finalzinho vai dizer algo que o mundo não reconhece, e por não reconhecer deixa de viver as bênçãos da realidade do Senhor. Em Cristo Jesus todas as bênçãos do Senhor nos deu, e um pouco mais adiante no primeiro capítulo de Efésios, o texto bíblico vai nos dizer que o Senhor colocou debaixo dos pés de Cristo toda a autoridade, toda a autoridade aos pés de Cristo. E logo na sequência o texto bíblico vai dizer que para a igreja o Senhor deu a plenitude daquele que enche todas as coisas. Para a igreja o Senhor deu a plenitude de Cristo, ou seja, a igreja é o agente de Deus na terra que intermedia, que faz intercessão. Sim, o Senhor Jesus é o nosso grande, supremo intercessor, mas a igreja de Deus na terra é a intermediadora da graça do Senhor. Esse discurso de que eu e Deus somos igreja é um discurso falso, demoníaco. Nós somos igreja, nós somos
igreja é um corpo, é uma família. Jesus nos ensinou a orar Pai Nosso e não Pai Meu. Esse discurso egocêntrico que não nos leva à dependência é um discurso falso, demoníaco. Ele nos chama para viver em comunidade. É certo, sim, é verdade. Pessoas nos machucam, pessoas erram, mas lembre-se também, e eu tenho vivido isso lá na minha comunidade. Pessoas podem nos machucar, mas é no meio das pessoas, é no meio da igreja, é no meio daqueles que amam a Cristo. Ali também onde nós somos curados, é ali onde nós somos tratados. Amém? Amém? Vou fazer algo especial. Eu quero orar com você, por você. Se você hoje ouviu, entendeu e percebeu que o Senhor falou com você, e você quer dizer sim ao Senhor, você precisa dizer sim ao Senhor. Levante a sua mão se você diz sim, eu volto, Senhor, eu vou, sim, eu te recebo, sim, Senhor, eu quero caminhar com o Senhor. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Se você veio com um amigo, se você veio com uma amiga, pergunte a ele, fale com ele, pergunte a ele, o ajude. Está fazendo juntos nessa hora uma oração por essas vidas. Você que levantou a sua mão, você que disse sim, o Senhor Ele viu, o Senhor Ele vê, você que é amigo, você que é amiga, você que veio junto, se você quiser colocar a mão no ombro dele, no ombro dela, vamos orar juntos. Obrigado, Senhor! Obrigado, Senhor, por tuas boas obras! Obrigado, Senhor, porque as notícias são boas! As notícias são boas! Existe perdão, existe segunda chance, existe um presente da graça do Senhor em Cristo Jesus. Salvação, aceitação, purificação, nova vida, segunda chance.
Deus, Senhor, a uma relação santa. Conduza-o, Senhor, ao cuidado. Conduza-o, Senhor, a viver em igreja, em comunidade, Senhor, como família. Conduza cada uma das suas ovelhas, Senhor, ao lugar onde serão alimentadas, conduzidas a pastos verdejantes, e ali cumprirão o teu propósito, Senhor, de serem cada vez mais parecidas com o Senhor. Não nos esqueçamos desse propósito, Senhor. Nós somos salvos para algo. A salvação não é o fim, é o começo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E que nessa jornada, onde todos nós estamos, Senhor, estamos caminhando nesse caminho rumo à semelhança do Filho, rumo à semelhança de Deus. Fomos criados à tua imagem e semelhança, mas o pecado, Senhor, o pecado nos segurou, Senhor. E Cristo inaugurou um novo tempo, um novo caminho de volta para o plano original. Sermos conforme o seu Filho é. Tu és o nosso exemplo, tu és lindo, 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 santo, 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 santo. E que essa beleza possa ser vista na igreja do teu povo aqui em Pititá. Cresçamos na tua beleza. Não chegamos lá ainda, não, temos muito ainda a caminhar, mas chegaremos, amém, igreja? Amém!